Hoje é dia de abrir a cabeça aqui, de desconstruir coisas. Mas, Gabriel, como assim desconstruir coisas? Ideias, trações, preconceitos? Quase isso. A gente vai desconstruir shapes no After Effects. Então, o que que é desconstruir shapes? Tá vendo essa boxinha aqui? Cara, isso aqui não é um retângulo. Isso aqui é simplesmente um path que a gente criou ponto por ponto com expressão e matemática, claro. Então, a gente pode mexer aqui no tamanho, na altura. E, cara, por que que a gente fez isso? Qual que é a vantagem de fazer isso aqui ao invés de usar o retângulo? Cara, isso aqui te abre muitas possibilidades. Um exemplo bem simplesinho, olha esse aqui. É um textinho que se adapta com o que você escreveu e tem essa setinha. E vocês podem notar que são só duas camadas. Cara, isso aqui para fazer com só com o retângulo tradicional ia dar um trabalhinho, ia precisar de mais expressões. Aqui a gente escreve uma expressãozinha e a gente pode fazer inúmeras coisas. Poderia ter uma caixinha de diálogo aqui, enfim. Vocês vão ver o mar de possibilidades que vai se abrir agora. E antes de ir para o After Effects, vai começar a virar a tradição aqui desses tutoriais. Vamos para o nosso quadro negro. Eu já reconstruí aqui o nosso shape, tá? Esse aqui é o anchor point dele, e aqui as nossas quininhas. E a matemática do vídeo de hoje vai ser bem mais simples, tá bom? Vai ser só soma, subtração, divisão, é coisa sobre plano cartesiano, tá bom? Então não se preocupa com trigonometria, ângulo, essas coisas que não vai ter no vídeo de hoje, beleza? E eu vou tentar explicar ao máximo em termos do After Effects para você não ficar entediado só com coisa de matemática. Bom, e qual que é a lógica aqui para a gente criar shapes no After Effects? Então, esse aqui é o centro do nosso shape layer e basicamente você vai criar pontos a partir de coordenadas, tá? Você vai declarando aqui esse ponto é isso, esse ponto é isso, esse ponto é isso e o After Effects vai fechando para você via expressões. Então, são coordenadas, tá? Vamos começar primeiro pela coordenada do centro. O legal do sistema de coordenada dos paths é que ele sempre começa do 0, 0 pelo centro. Então, é muito mais fácil a gente pensar na lógica das coisas, porque ele sempre vai partir daqui. Basta a gente somar para mais, para menos, para o lado, para o outro, e a gente tem aqui o nosso resultado final, tá? Vamos primeiro separar as coordenadas, vamos pensar na lógica das coordenadas. Então, a gente precisa descobrir o que que é esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto. Como que a gente descobre? Bom, vamos pensar primeiro nas distâncias, certo? Vocês concordam que para a gente chegar nesse ponto aqui, a gente tem que andar essa distância para o lado, a gente anda essa distância e depois essa distância, eu vou subir aqui para ficar melhor para visualizar. A gente anda essa distância aqui e depois sobe para cima, a gente vai ter essa coordenada. O que que são essas distâncias? Bom, se a gente está falando que isso aqui vai ser, por exemplo, W de largura, né? A gente sempre usa o padrão em inglês aqui no After Effects. Então, isso aqui é o width e essa aqui é a altura. Então, vou botar aqui height. Isso aqui nada mais é do que a nosso comprimento dividido por 2. Da mesma forma que aqui é a nossa altura dividido por 2. Com isso, a gente pode dizer o que é esse ponto aqui, ó. Concordo que a gente está somando aqui w dividido por 2 no x. Então, aqui nosso eixo x seria w dividido por 2. E aqui a gente está somando no eixo y, então seria o quê? H dividido por 2. Mas aí que está a primeira pegadinha do After Effects. No plano cartesiano, na matemática tradicional, funciona assim, certo? Vamos ver quem vai lembrar dessas aulinhas do ensino médio. Temos o eixo x, ó, vou colocar um eixo x aqui, e temos também o eixo y. Ou seja, toda vez que você está a favor do eixo x, você soma, se você está contra, você subtrai. Mesma coisa para o y, se está a favor, você soma, se está para baixo, você subtrai. Qual que é o problema aqui, cara? O plano cartesiano do After Effects, ele é invertido. Então, o y, na verdade, ele é para baixo. Então, o plano cartesiano dele é mais ou menos assim. O x realmente tem esse valor que quando você vai para a direita você soma, mas o y é o contrário, quando você vai para baixo que ele soma. Talvez você até já percebeu isso, mexendo em alguma coisa do After Effects, tem essa diferença, tá? Então, na verdade, aqui, essa altura, se a gente está indo para cima, isso aqui é menos H2. Essa é a primeira diferenciazinha do plano cartesiano do After para o tradicional da matemática. E outra coisa que eu quero melhorar aqui são essas variáveis, tá? Ao invés de a gente sempre ficar dividindo por 2, assim, eu gosto de atribuir variáveis. Então eu vou falar o seguinte, eu vou falar aqui o nosso half, então Hzão, então vai ter essa diferença aí, é o half height, é igual a H2, e aqui eu tenho o nosso half width. Talvez não foi o melhor nome de variável, mas está tudo bem. Vamos usar isso aqui para padronizar, fechou? Então vamos lá.
que seria esse ponto aqui, então? Seria a metade da largura e esse aqui menos a metade da altura. Vamos ver o próximo ponto? Por exemplo, este ponto aqui, ó. O que seria esse ponto? Ele está indo contra o eixo x e ele está indo contra o eixo y. Então, é negativo nos dois valores. Menos metade da largura, menos a metade da altura, certo? Vamos fazer isso para os outros? O que seria este ponto aqui? Vocês concordam que ele está indo em direção ao eixo x e está indo em direção ao eixo y. Então, ele é positivo nos dois. Você já vai começar a ver algumas semelhanças, ó. Toda vez que é oposto, o sinal é oposto. Se aqui é positivo aqui, negativo aqui, qual seria o oposto disso? Negativo no primeiro, positivo no segundo. Vamos ver se está certo? Aqui no eixo y, ele está indo em direção ao eixo y, então é positivo, e ele está indo contra o eixo x, então é negativo. Simples assim, a gente tem nossos 4 pontos aqui, cara, e a gente consegue agora construir o nosso shape baseado em ShapesPoint com as expressões. Vamos lá para After Effects para ver isso? Aqui eu vou criar um shape layer pra gente, tá? Do zero mesmo. E a gente vai criar aqui um path e o stroke pra gente mexer nisso aqui, beleza? Então, vocês vão ver que não vai ter nada para visualizar, mas já tem um stroke aqui. No momento que começar a ter algum path, você já consegue observar. Inclusive, a gente consegue até usar a própria API aqui, a dica que o After Effects dá pra gente de expressão. Se você segurar aqui nas expressões, né? Vamos abrir aqui e vir aqui em... Eu não lembro, aqui ó, Path Property, tem aqui esse Create Path. Ele já vai criar um quadradinho, que a gente já consegue observar algumas coisas, tá? Então, primeiro desse quadradinho aqui, vocês podem notar que o primeiro ponto é 0, 0. E olha o que eu falei exatamente. O primeiro ponto, ele parte do 0, 0. Você já tem uma dica aqui de que é. Só que aí tá vendo que ele parte do 0, 0 e ele vai aumentando os valores? Então, acaba que tá criando esse quadrado aqui. Parece até um nulo, né? Ele cria assim de ladinho. Se a gente realmente quisesse criar um quadrado, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que subtrair 50, somar 50, blá blá blá. Vou fazer isso aqui até para mostrar para vocês. Então eu vou criar aqui 50, 50 para tudo. Vamos fazer 4 cópias aqui. E aí a gente só vai brincando com o sinal, tá? Primeiro é menos, menos, né? O segundo já inverte o y, eu estou fazendo meio de cabeça aqui só para mostrar. Esse aqui é o oposto, teoricamente agora está certo. Beleza, tá certinho aqui. Essa lógica que a gente vai usar. Mas, cara, não precisa se apegar a essa forma que o After Effects dá, tá bom? Você não precisa dessas variáveis aqui. Você não vai mexer com intangents, outtangents, esses closed aqui. Ele já vem como true, como padrão. Então você pode apagar tudo isso e a gente vai usar só essa basezinha. Outra coisa que a gente vai fazer também aqui pra gente, eu não gosto de criar o path direto aqui. Eu prefiro primeiro criar uma array. Então normalmente eu vou criar aqui um points array, que aí sim vai ter tudo isso, beleza? Vou copiar isso aqui tudo. E aí aqui eu passo essa variável, porque isso aqui dá uma clareza melhor pra gente construir. Fechou? Bom, vamos partir desse exemplo aqui. Eu vou deixar a tela dividida aqui para a gente poder ir interagindo e vendo aos poucos enquanto faz. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é declarar as variáveis. O que são declarar as variáveis? É pegar os valores que vêm dos sliders, ou então qualquer matemática que a gente tem que fazer, por exemplo, esse half aqui, e a gente vai deixar aqui declarado para a gente poder usar no nosso projeto. Já criei aqui nossos dois sliders, o width e height, e vamos puxar eles, tá? Normalmente eu gosto de escrever meio resumidinho, então eu coloco só width para o width inteiro, né? Que é o effect de width e 1. Você pode só puxar, você não precisa escrever igual eu estou fazendo assim não, mas a única dica que eu dou é se você for puxar, então, por exemplo aqui, vou puxar aqui o height, muda esse slider aqui para 1, tá bom? Que aí ele fica multilíngua de um jeito mais simples. Declarei aqui o nosso width e o height, vamos agora declarar o half de cada um. E cara, não fica preocupado em tentar otimizar o nome da variável para deixar mais curto. Às vezes algo mais verboso, mais longo, é melhor para você conseguir entender o que está se passando, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser chamar isso aqui de box, width, cara, não tem problema. Se isso for para te ajudar, tá tranquilo, tá bom? Então vou até deixar assim, do jeito que está escrito. Vamos criar aqui o half width, e aí eu vou escrever aqui completo. O que é? É box width dividido por 2. Cara, por que eu estou fazendo isso aqui ao invés de só usar isso aqui? Primeiro, porque vai ficar meio confuso, e também pensa que a cada valor ele vai estar fazendo novo cálculo, isso vai perder performance. É muito pouquinho? É, mas cara, perde performance.
Então, sempre que você tiver alguma matemáticazinha para fazer, opte por fazer apenas uma vez, tá? Dividir aqui para os dois. E vamos pagar esses pontos aqui, não tem por que a gente ficar reaproveitando, tá bom? Eu vou pular uma linhazinha assim, porque vai ser mais fácil a gente visualizar ponto a ponto enquanto a gente cria. E agora a gente tem que decidir a ordem que esses pontos serão criados, tá? Dependente da ordem que você vai fazer, isso vai, por exemplo, mudar o trim path ou qualquer outras propriedades que você tem que fazer. Eu vou fazer nessa ordem aqui, ó. Começo nesse ponto, depois nesse e depois nesse. E aí agora é só escrever na ordem que você definiu, tá? Primeiro ponto é o menos half. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual eu tinha feito no exemplo, né? Vamos primeiro deixar 4 valores positivos. Então eu vou copiar aqui. Beleza, criei os 4. Agora vamos só colocar o sinal. Esse é negativo, ponto. Esse é positivo nos dois. Esse é negativo no segundo. E o último é negativo nos dois. Então, negativo aqui e negativo aqui. Cara, teoricamente já tá funcionando. Vamos ver? Será que não funcionou? Não, tô zoando, tá? É só porque o slider tá como 0. Mas tá funcionando, cara. Olha que legal. Já tá funcionando perfeitamente e a gente reconstruiu só com as coordenadas. Agora a gente pode inventar o que a gente quiser, tá? Vamos já inventar a paradinha, por exemplo, aquele arrow que eu mostrei no começo do vídeo. Qual que é a lógica? Ao invés de você tentar fazer aqui direto no código, nas expressões, cara, vamos olhar para cá. Vamos tentar analisar dentro do nosso plano cartesiano, fechou? Então, para a gente criar um arrow, é mais ou menos assim, ó. Quero criar um arrow. Vamos dar um zoom aqui. O que é esse arrow? Esse ponto continua o mesmo, esse ponto continua o mesmo, esse aqui que vai mudar, correto? O que é? Esse aqui é um novo ponto de coordenada. Esse aqui é um novo, por exemplo, um AX e o AY. Concordam? Que isso aqui é uma nova coordenada? O que é esse AX? Bom, a gente está somando um valor aqui, certo? Esse valor pode ser um valor fixo, pode ser o valor de uma coordenada, mas a gente está somando um valor. Vou até só botar uma setinha aqui, igual a gente fez. Eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de A, de arrow offset, enfim, o nome que você quiser. Vamos chamar aqui de A. Se isso aqui é A, qual que vai ser as coordenadas? Vamos ver por partes. O X. O X é exatamente essa coordenada daqui. Então é H metade da largura mais A, correto? E qual que é a altura? Cara, a altura é exatamente 0, porque ele está exatamente aqui no meio. Então, nossa altura vai ser 0. Vamos ver se isso aqui está funcionando? Vou criar aqui um novo slider, que aqui vai ser o nosso arrow offset. Vamos copiar aqui, isso aqui vai ser o nosso arrow offset. E aí basta a gente criar um novo ponto. Ó. O primeiro ponto é esse, o segundo ponto é esse, e agora o terceiro ponto vai passar a ser esse. Então a gente tem que vir aqui na ordem. Ó, o primeiro ponto é esse, segundo ponto é esse, agora a gente vai adicionar o terceiro ponto. Qual o terceiro ponto? É half width mais arrow offset, e a segunda coordenada é 0. Dá um vírgula aqui. Será que está funcionando? Funcionando perfeitamente, cara. Olha que legal. E olha o tanto que foi simples a gente fazer isso. E aí você pode fazer isso para qualquer lógica, tá? Inclusive, acho que eu vou deixar um desafio aqui. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, por favor, se inscreve aí, cara. Deixa uma curtida, comenta o que você está achando, que isso vai ajudar demais esse canal no começo, tá? E o desafio de vocês é o seguinte. Vamos fazer isso aqui como uma caixinha de diálogo. O que eu quero fazer? Eu vou apagar toda essa parte aqui, tá? Ó, vamos apagar na mão, cada um. E o desafio é o seguinte, você tem que fazer uma dialog box, tá? O que é essa dialog box? Ela vai vir aqui, certo? Então é como se fosse um shapezinho, como se fosse um textinho que sempre vai ter essa dialog box, esse pontinho aqui, certo? E aí, ela sempre tem que estar, por exemplo, essa distância aqui vai ser 50 pixels, essa distânciazinha aqui. Isso aí você pode mudar o valor, tá? A largura dessa dialog box tem que ser editável. Então, a largura dela aqui, você tem uma altura, né? Dessa dialog box, dessa setinha. E você tem uma largura aqui também.
Então também existe uma largura e você vai ter que criar isso aqui fixo, tá? Independente do tamanho aqui que você mexa no width and height, ele sempre tem que ficar gripado no lado esquerdo para baixo. E aí, como que você faria? Mas lembra, cara, desenha isso para você ver a lógica, tá? Posso até dar uma dica. Por exemplo, você vai pegar esse ponto aqui, este ponto aqui e este ponto e vai adicionar logo depois do primeiro. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, aí você segue a ordem. Vamos fazer o primeiro? É um desafio barra resolução, né? Qual que seria o primeiro ponto? É isso aqui, mais 50. Ou o valor que você quiser, né? Esse é o primeiro ponto. Vou puxar aqui uma setinha. Pum, tá? Vou até deixar aqui bem castelhadinho. Qual que é o segundo ponto e o terceiro? Aí, cara, vai ficar para vocês, fechou? Então é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido por que que é tão vantajoso você conseguir recriar shapes com paths. E se vocês gostaram, cara, no próximo vídeo eu posso fazer um círculo baseado em pontos. Aí começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas vai ser legal também, beleza? Então é isso por agora. Até o próximo vídeo. Valeu!